Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus mais que vencedores. Tudo bem? Para você que não me conhece, sou a missionária Vaneide. Estou aqui juntamente com o pastor Washington de Oliveira. Nesta noite a gente quer trazer uma palavra para o seu coração neste sabadão, né? Hoje, dia 31 de agosto, são exatamente 21 horas e 15 minutos. Né? E vamos iniciar nesta noite, né? Quem sabe você está aí sentadinho no seu sofá ou na cozinha, jantando, né? Ou já deitado mesmo no seu quarto. Abra o seu coração nesta noite, pois Deus quer falar contigo. Amém? Eu quero te convidar a você neste momento a iniciarmos uma oração. Amém? Amado Deus e eterno Pai, aqui estamos e graças te damos, Senhor, por esta noite. Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Senhor, possa alcançar essas vidas, meu Pai, que já estão aqui, Senhor. Meu Pai, com seus corações, meu Pai, abertos para receber a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar visitando esta pessoa, que o Senhor possa estar visitando esses lares, Senhor, que vai receber a Tua palavra nesta noite e que o Senhor possa, Senhor, assim trabalhar de uma forma toda especial sobre a vida dessas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, boa noite, né? Seja bem-vindo em mais uma live aqui conosco, né? Com o pastor Washington Oliveira, com a missionária Vaneide, minha esposa. E nós queremos nessa noite convidar você a participar conosco. Nessa noite Deus tem uma palavra para os nossos corações e com certeza nós queremos compartilhar. Qual é o nosso tema hoje, missionária? Nosso tema hoje está forte, hein, pastor? Tá assim, avançar sempre, recuar jamais. Olha aí. Pegou aí a visão? Avançar sempre, recuar jamais. Olha aí, avançar sempre, recuar jamais. É um tema forte, né? Que Deus vai falar conosco. Eu gostaria de convidá-lo, você que tem a sua Bíblia, tem um exemplar da Bíblia, ou através do celular, seu smartphone, através do seu tablet, você abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, livros históricos de Neemias, o capítulo de número 6, para que possamos fazer uma leitura e assim iniciarmos nossa mensagem nessa noite, a palavra de Deus. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 1, para a nossa meditação. A epígrafe do texto diz: os inimigos conspiram para surpreender a intimidade de Neemias. Intimidade. Melhor, né? Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Capítulo de número 6, versículo 1 diz assim: e sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portões. Sambalate e Gesem enviaram dizer: vem e congregamos nós juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Tema da nossa palavra hoje: avançar sempre, recuar jamais, né? Independente da circunstância da sua vida, independente do problema que você está enfrentando, a ordem de Deus é recuar jamais e avançar sempre. Às vezes nós nos deparamos com problemas difíceis, com lutas, adversidade, mas nós temos uma palavra de comando de Deus para avançarmos sempre e recuar jamais. Porque a palavra de Deus, ela diz que os covardes do caminho voltam. Deus nos chamou
para sermos valentes na sua obra, para sermos homens guerreiros e mulheres, né, com determinação, com fibra diante da obra do Senhor. Então nós queremos nessa noite tratar da história de Neemias. Primeiro aqui, para que os irmãos venham entender quem era Neemias e aonde ele estava quando ele escreveu o seu livro. Neemias, ele era judeu, ele estava exilado na Babilônia, eles foram exilados, Judá foi exilado para a Babilônia, e lá eles ficaram 70 anos, e após a volta para a sua terra natal, eles vão encontrar Jerusalém toda destruída, o muro da cidade estava ao chão, o templo foi destruído, e agora eles precisavam voltar para a sua terra natal. Nesse período que quando Judá foi levado para a Babilônia, era o Império Babilônico que estava em iminência naquela época. E depois do Império Babilônico ele caiu e se levantou o Império da Mídia e da Pérsia. E esse Império da Mídia e da Pérsia, chamado de Império Medo-Persa, eles se transformaram em um grande império. Então, através de Ciro, o grande rei da Pérsia, eles vão escrever uma carta, um decreto, permitindo que Judá voltasse para a sua terra novamente, para edificar a cidade. E nesse período do rei Artaxerxes, que era o rei da Síria, e esse rei da Pérsia, ou melhor, o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, e Neemias, ele era copeiro do rei. Então, Neemias sendo copeiro do rei, Neemias, ele tinha uma amizade com o rei, ele tinha uma certa intimidade com o rei. E de repente, Neemias, ele ficou sabendo, um dos irmãos de Neemias, ele volta de Jerusalém, e Neemias pergunta: como que está a cidade natal, a minha cidade natal, como está Jerusalém? E nós vamos ver isso. Eu pedi para minha esposa ler o capítulo de número 1, capítulo de número 1 de Neemias, o versículo 1 até o 5, para a nossa meditação, por favor. Amém. Diz assim a palavra, no capítulo 1, Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acabias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia. Olha só, meus irmãos, a paz do Senhor, irmã Juliana, que já está conosco aí. Boa noite, Deus abençoa. A paz, em nome querida. de Jesus. Estamos aqui, Neemias, quando ele recebe notícia da cidade de Jerusalém. Ele era oriundo dessa cidade, a cidade do coração de Neemias, a cidade do grande rei Davi. Quando Neemias ele recebeu notícia que Jerusalém estava destruída, Jerusalém estava os muros no chão, as portas queimadas, o magnífico templo de Salomão foi destruído, aquilo ardeu no coração de Neemias. Interessante, missionária Vanessa, que aquilo ardeu no coração de Neemias, e logo ele quis fazer alguma coisa. Ele não ficou, ele poderia fazer assim: estou bem aqui. Ele estava na fortaleza de Suzã,
ele era copeiro do rei. Eu estou bem, eu tenho uma casa boa, eu tenho salário, eu tenho proteção do reino, né? Eu não vou voltar para aquela cidade que está em ruína. Mas o coração de Neemias ardeu pela obra de Deus. O coração de Neemias ardeu por aquilo que ele gostava de fazer e por ver a cidade em ruína. Então no versículo 5, lê para a gente mais uma vez, por favor. Sim. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Interessante, né? E a gente vai ver a preocupação de Neemias de fazer alguma coisa. No versículo 4 ele vai dizer: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Primeiro ponto é que ele se lamentou por alguns dias. Depois ele chorou por alguns dias e esteve orando e jejuando. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Mateus 5, 4 diz que fala sobre o choro. Salmo 30, 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu troquei. Mateus 5, né? Versículo 4, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Então, irmão, a gente vai ver que ele chorou, ele se lamentou, ele esteve jejuando e orando por alguns dias. Quando a gente coloca no nosso coração o propósito de orar, o propósito de jejuar, o propósito de buscar ao Senhor, de estar se colocando na brecha, de estar se colocando na posição de soldado, a gente não consegue, missionário, ver os problemas. A gente só vê os problemas quando a gente abaixa a cabeça e permite ele entrar na nossa vida. Verdade, pastor. Um abraço para o nosso irmão Vitor Hugo. Deus abençoe, a paz do Senhor, meu irmão. Então, quando a gente abaixa a cabeça para os nossos problemas, para nossas dificuldades, a gente não consegue ver saída, porque o próprio Deus, ele é a porta, e ao mesmo tempo ele é a chave da porta. Olha que interessante, pastor. Ele se entristeceu, ele lamentou por alguns dias, né? Ele chorou, mas ele não ficou nessa tristeza. Mesmo triste, mesmo se lamentando, mesmo chorando, ele orou ao Senhor em prol daquela situação. Sim, verdade, porque muitas das vezes a gente começa a chorar e a gente deixa a tristeza falar mais alto, porque a tristeza não pode falar mais alto do que o Deus que nós temos. Porque se você abrir a porta para a tristeza, para os problemas que estão batendo na sua porta, você vai ficar triste, você não vai conseguir orar, você não vai conseguir jejuar, você não vai conseguir ir ao templo. Aí você começa a ficar andando de cabeça baixa, porque as notícias que vêm da parte do inimigo, elas são muito fortes. E elas vêm mesmo para te entristecer, para te fazer parar, para te fazer calar em meio àquela situação e você não conseguir orar diante dessa situação que te abalou, porque abalou Neemias. Para ele se sentar e, vamos dizer assim, Neemias se sentou e começou a lamentar e chorar. Então isso abalou a estrutura de Neemias. Sim. Mas um ponto positivo e muito bonito é que ele orou ao Senhor. Verdade, porque era a família dele, era os descendentes dele. Era uma história. Quer dizer, você é a mesma coisa, nós somos brasileiros, de repente nós somos transportados para outro país e depois de muitos anos naquele país, você tem a oportunidade de voltar para a sua terra natal
mas você ao mesmo tempo você fica inseguro e com medo, porque a sua terra natal está destruída, você precisa começar tudo de novo, porque recomeçar é pior do que você começar. Você pega uma obra para reconstruir, reformar uma obra, é pior do que você pegar uma obra inicial. Então, meus irmãos, Neemias, ele recebe esta palavra. E quando ele recebe notícia que Jerusalém está destruída, que Jerusalém está embaixo, no chão, ele vai tomar atitude. Mas Juliana, não é isso? Sim. Vamos estar orando por você, tá bom? Pode deixar, tá? Vamos estar orando em nome de Jesus. Algo muito interessante também, que Neemias não só orou, ele também jejuou por aquela situação. Sim. Daquelas cidades, né? Está daquela maneira, destruída. Então, assim, uniu a oração ao jejum e o fato de jejuar, né, pastor? Ele renunciou a si mesmo, ele renunciou àquele momento de tristeza. Sim, com certeza. Porque são um conjunto, anda junto, porque tem pessoas que ele oram, mas ele não jejuma. Então tem que jejuar. A oração, ela já pede para você jejuar. Talvez você está jejuando e o problema não está sendo solucionado, porque falta jejum. Porque o próprio Cristo, ele disse isso, olha, a casta de demônio que só sai com jejum e oração, né? E a gente está orando e não sai. Então, para pedir uma direção a Deus, então Neemias, ele sendo copeiro do rei, o que ele vai fazer? Ele vai se colocar, ele assentou, ele chorou, lamentou, e esteve jejuando, orando e jejuando por alguns dias. Isso para simplesmente ele entrar na presença do rei e pedir carta de autorização para ir para Jerusalém. Então, os problemas sempre vai tentar nos sufocar. Mas cabe a gente se levantar. Ah, mas é um problema emocional? Se levanta. Se levantar, pedir uma direção ao Senhor, né? Sim. Ó Senhor, é isso, eu posso fazer isso aqui? É dessa maneira que eu posso me levantar? Mais ou menos isso foi Neemias. Isso aí. Porque você precisa, porque você está aquela palavra que você usa, quem está de frente, na linha, né? De comissão de frente. Isso, comissão de frente. Você é a comissão de frente. Então, quando você está na comissão de frente, talvez você está na comissão de frente na tua casa. Teu marido depende, teu filho, um ente querido, precisa que você se levanta como uma leoa, defendendo teus filhos. Quanto ao adversário. Porque o diabo, ele é sagaz, ele luta para destruir. Mas a palavra de Deus, ela diz, olha, levanta e anda. Porque Deus está contigo. Então Neemias aqui, ele vai tomar uma atitude, ele recebe a notícia, ele detectou, olha, Jerusalém está destruído. Não tem mais jeito. A cidade foi queimada, as portas, janela não tem templo, não tem nada. Ele poderia falar assim, já chega, acabou. Eu não vou lá edificar aquela cidade. Eu não vou fazer mais nada. Mas ele fez isso aqui, irmãos. Ele, como diz assim, ele regaçou a manga, né? Falou, vamos fazer alguma coisa. Ei, você não pode deixar sua família morrer. Você não pode deixar o teu sonho morrer. A paz do Senhor, Maico Andrade, meu amigo, Deus abençoe a tua vida, tá? Em nome de Jesus. Pedimos a todos que estão conosco aí, que entra, deixa um joinha, compartilha essa live aí para que cheguem mais pessoas, para ser abençoado através da palavra de Deus. Então Neemias, agora ele vai orar, ele vai jejuar, né? Porque ele precisa entrar na presença do rei, ele precisa de autorização, ele precisa de uma direção. E quando nós estamos sem direção, nós precisamos consultar a Deus, nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos pedir a Ele que venha nos dar direção, porque às vezes nós estamos sem direção, e quando o homem está sem direção, missionário, ele precisa consultar o Senhor. Hoje existe a palavra de Deus,
Hoje existe os líderes, os pastores, né? O seu líder. Então peça ao Senhor orientação. Pede ao Senhor direção, que Ele vai te dar uma direção. Né? Vamos lá. Então Neemias, o capítulo de número 2, lê pra gente. Os 5 primeiros versículos, por favor. Diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, Glória a não é Deus. isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Vivo o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Até o 5, pastor? Até o 5, por favor. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Aleluias. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Olha só. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele era o homem que colocava o vinho no copo ou na taça do rei. Ele tinha a responsabilidade de provar. Então, se tivesse qualquer anormalidade na taça de vinho do rei, veneno, ele era o primeiro a morrer. Que responsabilidade! E Neemias, todos os dias, quando ele se apresentava diante do rei para servir vinho ao rei, Neemias, ele sempre com semblante, sempre com sorriso. E um belo dia, nesse dia, Neemias, ele vai servir o vinho do rei. E Neemias está cabisbaixo, está triste, angustiado, com dor no coração, coração apertado. E a Bíblia diz que o rei olha para Neemias e diz: O que está acontecendo? Né? Neemias está triste. Está acontecendo algum problema. O rei percebeu, né? Percebeu. Pelo seu semblante, abatido, pelo grau de intimidade que tinha, né? E o rei percebeu que Neemias estava triste e pergunta: o que está acontecendo? Seu semblante está caído, está triste, né? E a Bíblia diz que Neemias falou assim: como pode? Eu estou aqui na presença do rei e a minha cidade, o meu povo foram destruídos, a cidade está em ruína, os muros foram derrubados, as portas queimadas, eu preciso fazer alguma coisa. E o rei, o missionário, dá a oportunidade a Neemias dele falar o que ele queria. Sim. Vai ver o grau de intimidade que ele tem, né? Então a Bíblia vai dizer que Neemias pede ao rei autorização. E o rei, ele vai dar carta de autorização a Neemias, para Neemias poder ir em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que Neemias está agora com carta de autorização. Neemias está com pessoas para trabalhar juntamente com ele. E Neemias parte com a sua caravana em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, ele olha toda a cidade de Jerusalém. Toda a cidade de Jerusalém. Quando ele olha, ele ficou a noite toda só observando. Ele é interessante que Neemias, ele era estrategista. Algo muito interessante também, né, pastor? É que de copeiro a missionário, porque saiu para fazer uma missão. Sim, verdade. Ele é estrategista, todo homem de Deus que faz a obra lá, pastora. A paz do Senhor, minha joia.
Senhor, pastora Edna, Deus abençoe a senhora aí, em nome de Jesus. Presbítero Teuci, que Deus possa estar abençoando. Né? Então, todo mundo que faz a obra, ele precisa ser estrategista. Porque se ele não for diante de uma obra grande, do tamanho, dependendo do tamanho da obra, ele precisa ter estratégia para trabalhar contra os seus inimigos, contra aqueles que se levantam contra a nossa vida. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, filha, é que nós cruzamos os braços, ficamos assim, ó, nada acontece. Verdade. Mas quando a gente começa a fazer a obra, parece tanta coisa, se levanta tanta coisa. Então, Neemias ele chega em Jerusalém e fica pedindo estratégia para começar a trabalhar. E ele começa a edificar o muro. Quando Neemias começou na obra, irmãos, parece que mexeu com casa de marimbondo. Parece que ele mexeu com casa de marimbondo. Tá quieto lá, você tá quietinho, ninguém quer fazer a obra, né, pastora Edna Valentim? Muitas das vezes ninguém quer fazer a obra, mas quando um começa a fazer a obra, se levanta um na direita, se levanta um da esquerda, se levanta a pessoa querendo te parar, porque o foco do adversário é nos parar. E ninguém quer fazer a obra porque o lugar é feio, né? O lugar é feio, ninguém dá nada pelo lugar, mas quando você se coloca de pé para ir fazer, aí se levanta para tentar impedir. Porque todo mundo quer fazer a obra, mas quer escolher um lugar para fazer a obra. Eu quero ser missionário. Mas o meu chamado é para ir para os Estados Unidos. Mas o meu chamado é ir para a Europa. Mas o meu chamado é para ir para Paris. E às vezes você não quer ser missionário na sua comunidade, aonde você mora. Aí você vai ver as igrejas dentro da comunidade. Às vezes há um preconceito das pessoas abrir um trabalho, uma obra dentro da comunidade. Porque quando você olha para o local, o lugar, você fala assim, não, Deus não me chamou para fazer a obra nesse lugar, não. Deus me chamou para ir para outro lugar. Assim estava Neemias. Neemias tinha mil motivos. Olha, eu não vou em Jerusalém. O que eu vou fazer em Jerusalém? Cidade destruída. Cidade toda queimada. Mas o coração de Neemias, como você falou, ele era um coração missionário. Um coração missionário. Quando nós temos um coração missionário, arde dentro de nós. Então Neemias ele vai começar a edificar o muro. E nós vamos ver que durou 52 dias para poder Neemias fazer o muro. E quando Neemias começou a edificar o muro, meu irmão, parece que ele comprou briga. E a Bíblia vai dizer, vamos ler isso aí no capítulo. Vamos ler aqui. Qual capítulo, pastor? O capítulo de número 6, lá na frente. 6. João Santo Vieira, Deus te abençoe, amém. Obrigado, meu irmão. Deus continua, abençoando. Qual versículo, pastor? Lê do 1 até o 3, por favor. Neemias 6, do 1 ao 3. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, glória a Deus, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congregamo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse fosse ter convosco. Olha só, irmãos, quando Neemias começou a edificar o muro, levantou 3 camaradas, Sambalate, Tobias e Gesem, 3 perturbados, 3 endemoniados,
Sempre vai ter. 2, 3 ou até mais. Esses camaradas, eles faziam parte dos samaritanos, quando Israel foi levado lá para a Síria, que Israel não voltou, e lá eles ficaram, se tornaram o povo samaritano. Só que esses 3 camaradas, eles se apresentam para Neemias, não como inimigo de Neemias. Eles tentam fazer aquela coisa de bom mocinho, aquela coisa de amigos, porque o pior inimigo, irmãos, é aquele que chega perto de você e não declara que ele é teu inimigo. Esses são os piores. Vem se fazendo de amigo. Ele chega dentro da tua casa, senta na mesa, come com você, almoça, janta com você, senta no sofá, assiste televisão com você. Ele se faz de amigo, mas ele está com um olho grande naquilo que é seu. Então, o pior inimigo é aquele que não declara o ódio que ele tem no coração da sua pessoa. Ele chega de mansinho, é isso que Satanás faz. Ele chega com sapatinho de algodão e vai ganhando território, ele vai ganhando confiança, né? E depois que ele ganha confiança, missionário, ele se revela quem ele é. Então Sambalat, Tobias, Gesem, ele chega para Neemias e uma estratégia de falar: olha, nós somos irmãos, vamos congregar junto, vamos cultuar junto, né? Eu tenho o mesmo objetivo que você tem. Essa obra que você está fazendo, também Deus confiou a minha pessoa. Eu quero fazer uma aliança. Cuidado com quem você tem feito aliança. Cuidado com quem você tem feito aliança. Nós vamos ver lá no livro histórico lá, que Josafá, rei de Judá, era homem de Deus, rei, temia o Senhor, obedecia o Senhor. Josafá fez aliança com Acabe. Olha só o que aconteceu com Josafá. Eles foram para a guerra, para a peleja, quase que Josafá perdeu a vida, né? Ele só não perdeu a vida porque ele clamou o Senhor, e o Senhor deu o livramento a ele em cima na hora. No momento ali que ele clamou o Senhor deu o livramento para ele. Então cuidado com que você tem feito aliança. Uma aliança errada pode acabar com o seu ministério. Uma atitude errada pode destruir o teu ministério. Uma decisão errada pode acabar com o seu ministério, porque você leva anos e anos para reconstruir o ministério, para edificar a tua casa sobre a rocha. E se você não vigiar, não tomar cuidado com quem você está fazendo aliança, meu irmão, você pode perder tudo aquilo que você conquistou durante anos e anos e anos. Então, o tema da nossa mensagem hoje, né, é avançar sempre, recuar jamais. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivenciando, mas eu quero convidar você a avançar sempre, parar jamais, independente da circunstância da vida. Mas eu recebi um diagnóstico do médico, o médico disse que não tem mais jeito. Quem é maior, o médico ou o médico dos médicos, Senhor? Salvador Jesus Cristo. Eu recebi um telefonema do advogado e disse que a causa já foi arquivada, não tem mais jeito. Quem é o maior, o advogado ou o advogado dos advogados, que é o Senhor? Então, recuar jamais, avançar sempre, independente. Mas eu fui abandonado na obra, ninguém olha para mim. Ei, você foi chamado não para você receber tapinha no ombro, tapinha nas costas. Não espera tapete vermelho para você pisar. Não espera não, irmão. Levanta daí onde você está, continua a sua caminhada, continua a sua trajetória, não pare de lutar, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de ir no templo, não pare de clamar ao Senhor. Porque o teu inimigo, ele só vai sossegar quando ele vê você de pé, ele não vai parar. Uma coisa que o inimigo tem, ele tem perseverança. Muitos cristãos não têm essa perseverança. Então o diabo, ele vai usar de estratégia. E quando ele usar de estratégia, nós precisamos ter o discernimento de Deus.
Porque a palavra do Senhor, ela fala lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Lê pra gente, por favor. Capítulo 12. Vamos conferir capítulo 12 de 1 Coríntios. Primeiros Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 8. Preste atenção, que são 9 dons. Olha só que coisa interessante. Porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito dons de cura, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e outro variedade de língua, e outra interpretação de língua. Então, a palavra de Deus, ela fala que são 9 dons que o Senhor separou para a sua igreja. Mas entre esses 9 dons, existe o dom de discernimento de espírito. Nós precisamos ter o discernimento de espírito para saber quando é Deus e quando não é. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Sambalate, Tobia e Gesem. Grava esses 3 nomes. Sambalate, Tobia e Gesem. Eles pregam também, eles profetizam também, eles falam em línguas estranhas, eles sobem em púlpito da igreja, tudo isso eles fazem. Se você não tiver discernimento para entender quando Deus está no negócio, quando é Deus que está usando, porque o inimigo ele tem estratégia. Olha só, se Neemias não tivesse o discernimento, missionário Vaneide, se Neemias não tivesse buscando, orando, ele ia ser enganado por Sambalate e Tobia. Com certeza. Mas outro ponto aqui que eu vi em Neemias, que além de ele estar fazendo a obra, a todo tempo ele estava ligado e estava vigilante, porque senão, com certeza, ele cairia aí. Verdade. Então, vigilante. Porque nem todo mundo, grava uma coisa, irmão, isso que eu vou falar agora. Nem todo mundo que chega para fazer aliança com você é de Deus, não. Ah, vamos fazer aliança. Ei, vamos unificar o nosso ministério. Estamos juntos, a onda agora, estamos juntos e misturados, né? Estamos juntos, cuidado com quem você se ajunta. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado com quem você coloca do teu lado. Porque Sambalate, Tobias e Gesem, eles perceberam que Neemias estava fazendo um muro. E eles mandaram mensageiro até Neemias para poder tirar o foco. Olha só, hein? A revelação de Deus na palavra. Você está fazendo a obra. Satanás vai mandar mensageiro para tirar o seu foco daquilo que você está fazendo. Ele quer ludibriar a nossa mente, persuadir a nossa mente, tirarmos dali daquilo que nós estamos fazendo, tirar o foco. O foco seu se está fazendo nosso. Nós estamos fazendo uma grande obra. Nós não podemos descer. Então Neemias, ele diz, olha, vamos descer para o vale, né? Versículo 3, capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Então, eles vão dizer assim, vamos descer no vale de Ono, vamos se reunir junto, vamos congregar junto, né? Nós somos irmãos. Neemias disse assim, olha, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não poderei descer. Eu não posso, aí você não pode descer. Nós estamos fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei descer. Problemas veio, você não pode descer. Luta veio, você não pode descer. Problemas econômicos da tua vida, você não pode descer. Porque se você descer, a obra de Deus vai ficar sem fazer. E aí? A Bíblia diz que se nós não pregarmos, as pedras
clamarão. Então nós precisamos parar jamais, recuar jamais, avançar sempre. Olha, peça a Deus entendimento, esclarecimento. Não permita que o seu inimigo infiltre no meio do seu ministério, se faz de bonzinho, se faz de bom samaritano, se faz de amigo, né? Se faz de pregador, muitas das vezes até um terno bonito, gravata, tem terno de pregador, tem gravata de pregador, tem oratória bonita, mas às vezes está querendo se infiltrar no teu ministério para tentar te derrubar. Mas a ordem de Deus para mim, para você, para nós nessa noite, eu estou fazendo uma grande obra. E aí, missionário? Estamos fazendo uma grande obra ou não estamos? Estamos fazendo uma grande obra. Eu acho interessante que Neemias diz: por que deixaria eu esta obra para ter convosco? Olha aí, ó. Em outras palavras, eu interpretei aqui, né? Em outras palavras, por que eu vou parar de fazer a obra para eu falar com você, para eu ir ter com você? Por cá. A obra, Neemias aqui priorizou a obra. A obra é mais importante. Então eu não vou ir até você. Eu não vou parar. Eu vou avançar. Ou seja, ó, bem pertinho. Eu não vou dar ouvido a que estão falando. Isso mesmo. Ah, mas fofoqueiro, não dou ouvido para ele. Estão me caluniando, eu não vou dar ouvido para ele. Estão dizendo que eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não posso dar ouvido para ele. Né? Estão dizendo que eu não vou sair do lugar, eu não posso dar ouvido para ele. Olha, porque cessaria essa obra, né? E fosse até vocês, por que eu vou parar? Prioridade é a obra de Deus. Ele priorizou a obra. E a Bíblia fala isso lá em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serás acrescentado. Então, quando nós priorizamos a Deus, quando a primazia ela é de Deus, meu irmão, pode levantar Sambalate, pode levantar Tobia, pode levantar Gesem, pode tentar se infiltrar no teu meio, que você não deixa de fazer a obra de Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, existem muitas pessoas que estão deixando de fazer a obra de Deus, estão dando ouvido a pessoas que não têm vida com Deus, dando ouvido a pessoas que não têm intimidade com Deus, dando ouvido a pessoas que nunca deixou um legado para nada. Tem pessoas que só vai carona, só pega carona no ministério de A e de B, mas ele não tem raiz, ele não tem estrutura o suficiente para ele poder crescer, para ele poder ter uma estrutura. Então, nós estamos fazendo uma grande obra. Quem é o dono dessa obra? É Jesus de Nazaré. Ele te chamou para esta obra, ele te convocou para esta obra, ele te deu legalidade para esta obra. Então, olha, eu não posso deixar, eu não posso parar, eu não vou descer, eu estou fazendo uma grande obra, de maneira que não poderei descer. Não é verdade? Verdade. Porque o inimigo, ele quer fazer você parar. Ele quer fazer você descer. Olha só o que a Bíblia vai dizer, eu gosto muito desse salmo, o salmo de número 46, tem uma coisa aqui muito interessante. 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Muito forte. Ao 4. Ao rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado.
Deus ajudará a romper na manhã. As nações se embraveceram, o reino se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10, que é muito forte isso aqui. Diz assim, leu o 9 e o 10. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Versículo 9, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima o carro de fogo. Então o inimigo que se infiltrar em nosso meio, quando nós estamos em unidade com o céu, quando nós falamos o idioma do céu, quando nós temos vida com Deus, o Senhor vai nos revelar quem é esse nosso inimigo. Quem é essa pessoa que está se infiltrando em nosso meio, se fazendo de bom samaritano, dizendo até que é cristão. Nós estamos hoje, da igreja de Cristo, hoje no século 21, tem um monte de Sanbalat e Tobia no meio, se infiltrando no meio do povo de Deus, dizendo que é evangélico, dizendo que cheio de boas intenções, dizendo que é teu amigo, dizendo até que tem a mesma visão que você tem. Mas quando você vai sondar os passos do camarada, você vai ver que é um Sanbalat e Tobia tentando te parar. Porque no passado os inimigos eles vinham para cima da igreja, eles matavam, pegavam as pessoas, os discípulos, alguns foram mortos, perderam a cabeça, outros foram jogados dentro do Coliseu de Roma. Os leões matavam, comiam, devoravam. Alguns foram lançados na cova dos leões, outros na fornalha, e assim. Eles passaram por muita luta. Então o inimigo ele se manifestava logo de cara e mostrava quem ele era. Hoje ele vem com estratégia de sapatinho de algodão, tentando nos parar, tentando fazer com que você venha acreditar que ele de fato ele é teu amigo. Então é no momento que você precisa ter estratégia. É verdade? Verdade. Veja bem, Sanbalat e Tobias não quer ver você avançar. Sanbalat e Tobias não quer ver você crescer. E Sanbalat e Tobias também não quer ver você se restituir. Olha aí, forte, hein? Isso é forte, o Senhor me deu agora, tô até arrepiada. Então você fica ligado, fica vigilante. Verdade. E Neemias ele estava iniciando a reconstrução do muro. A cidade antiga, eles tinham dois muros, o interno e o externo. Ou seja, o muro do lado de dentro tinha o primeiro muro e tinha o segundo muro, externo. Então, para você poder entrar na cidade, você tinha que derrubar o primeiro muro, que era o externo, e derrubar o segundo, que era o interno do templo. Então o muro fala de proteção. Uma cidade sem muro é uma cidade fácil para você entrar. É presa fácil. Então Neemias começa edificando o muro, reconstruindo os muros. Começa, como a missionária falou, o diabo, o inimigo Sanbalat e Tobia, ele não quer que você recomece a obra, ele não quer que você reconstrói, ele não quer ver restituição. Deus tem restituição para a tua vida, Deus tem restituição para o teu ministério, Deus tem restituição para a tua família, Aleluia. Restituição para a tua vida financeira, restituição para a vida do teu filho, restituição para a tua casa. Você que perdeu tudo, está como Jerusalém, precisa começar novamente a edificar o muro da cidade. Faça como Neemias, não permita que Sanbalat e Tobia venham tentar te parar, porque eles vão tentar te parar. Então Neemias começa a edificar o muro.
Interessante, irmãos, que eles, por várias vezes, eles tentaram parar Neemias. E houve um período que a obra até parou por um período. Só que eles mal sabiam que Neemias tinha carta de recomendação, carta de autorização para poder fazer a obra. Nós temos carta de autorização para fazer a obra, carta, legalidade, que é a palavra de Deus para poder fazer a obra. Aleluia! Glória a Deus. Legalidade. Irmã Ana Cláudia dos Santos, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor. Então nós temos legalidade. Você é um Neemias. Na sua igreja, você é um construtor de muralha que foi destruído. O que é ser um construtor de muralha destruída? É um papel importantíssimo. Você vai reconstruir vidas que foram destruídas, vidas que foram, no decorrer dos anos, foram mortas, vidas que perderam o vigor, pessoas que perderam a sua força, pessoas que perderam a sua estratégia de trabalhar, foram massacrados pelo inimigo, foram massacrados por Satanás, e hoje não tem mais força para prosseguir, não tem mais força para caminhar, mas Deus vai te dar estratégia. Deus está te dando estratégia. Ei, não pare de lutar, né? Avançar sempre, recuar jamais, né? Não pare, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou passando, você pode estar dizendo dentro da minha casa. Quem sabe você está passando por luta, né, filha, no seu casamento. Quem sabe o seu casamento está por um fio. O seu ministério, a tua casa, a sua vida financeira. Quem sabe você está faltando o arroz, o feijão. Jesus. Meu Deus. E você diz assim, agora acabou para mim. Vou parar, porque Deus está ouvindo a minha oração. Vou parar porque quanto mais eu oro, mais luta vem. Quanto mais eu prego, mais se levanta o inimigo. Eu quero dizer nesta noite, para você que está nos assistindo, para você, Neemias, que Deus conta com você na sua casa, Deus conta com você na sua igreja, Deus conta com você na comunidade onde você mora, ou no bairro onde você mora. Deus conta com você para restituir vidas, restituir lares, restituir até o seu lar, o seu casamento. Glória Eu não a Deus, sei o que aleluia. você está passando, o que você está vivenciando. Eu não sei qual a crise que você está enfrentando. Glória a Deus. Mas Deus conta com você para essa restituição acontecer. Glória a Deus. Então, irmão, o que acontece? Você, Neemias, aí qual é a estratégia de Satanás? É sufocar você para você não conseguir ver a glória de Deus. Porque o evangelho, o missionário Avanete, que muitos pregam, muitas religiões, muitas até pessoas pregam por aí, que você não pode passar por luta. Que você não pode passar por prova. Mas são as lutas que nos fazem crescer, né? A luta que nos faz vencer, passar as etapas, né? São as lutas. Então a pessoa não se preparou para a adversidade, não se prepara para a luta. Aí o adversário, o evangelho que prega, muitos você não pode, você não passa por luta, não passa por crise financeira, por crise familiar, por crise conjugal, não tem problema. Quem serve a Deus, os textos que eles usam, como melhor dessa terra, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu rejeito isso, eu rejeito aquilo ali, eu amarro isso aqui, eu amarro aquilo ali. Mas só que quando o negócio pega, meu irmão, né, aí o adversário bota na sua mente, Deus não está contigo. Cadê o Deus que está contigo?
que você ora, que você prega, está faltando, às vezes, o alimento da tua casa, às vezes está faltando uma roupa, ou está faltando um remédio, está faltando algo para a tua vida, o dinheiro para você pagar o aluguel. Aí, essas batalhas do dia a dia, esse confronto que deixa a mente da pessoa com dúvida. Não é verdade? É verdade. Aí a pessoa fala assim, mas peraí, Deus não está comigo não. Eu estou passando por essa luta, cadê Deus? Irmão, a palavra de Deus diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O salmista Davi, no Salmo 23, muito conhecido, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o seu pastor, com luta, com crise, com dificuldade, com problemas, com adversidade, Ele é o Senhor. Oh, Deus só é o nosso Senhor quando tudo está bem na nossa vida. Né? Aí é muito fácil, né? Aí é mole, né? É mole. Servir a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele é. Então nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Ele é o Senhor, meus irmãos. Ele é Deus. Ele continua sendo, se a porta se abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Continua sendo o mesmo. O mesmo. Aleluia. Nós temos que aprender a amar a Deus, independente da circunstância da nossa vida. Né? Olha o que a Bíblia diz para nós, eu quero que você acompanhe esse texto. Deuteronômio capítulo 28, último livro da lei de Moisés. Capítulo de número 28. Deuteronômio capítulo 28. Versículo 1. As bênçãos que serão lançadas. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrar, e bendito será ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti por um caminho, sairão contra ti por 7 caminhos, fugirão diante de ti. Então, a prosperidade é consequência da nossa caminhada com Deus. É consequência de um trabalho, esforço físico, esforço espiritual, trabalho árduo, militando na obra do Senhor, militando no seu trabalho secular, fazendo o seu trabalho, ou seja, fazendo o dever de casa para que o Senhor venha fazer. Nós fazemos a nossa parte e o Senhor faz a parte dele. Então, a prosperidade é consequência. Se ouvires a voz do Senhor atentamente, obedecer tudo que está escrito na palavra, aí nós vamos ler o versículo de número 13, olha só que coisa interessante, Deuteronômio capítulo de número 13, 28, 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não de baixo, mas tem um requisito, quando obedecer os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Então, Glória. Quando nós colocamos o Senhor como primazia, quando nós não paramos de fazer. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa live, vai assistir, que estão como Neemias,
está sendo encurralado a parar. As lutas têm te forçado a parar, é isso? As lutas forçam a gente a parar. As lutas, né? As dificuldades do dia a dia, as doenças. As crises. As crises. Então tenta nos parar. E tenta assim, são muitas vozes que a gente ouve, mas cabe você ter o discernimento de ouvir aquela que é para você continuar, permanecer. Tem vozes que vai soprar no seu ouvido, olha, para de pregar, sua vida é a mesma coisa. Olha para o ímpio, para o irmão que está lá, olha só, ele não serve a Deus, ele não fica dentro da igreja, olha a prosperidade na vida dele, né? Ela está com carro zero, tem uma casa boa, situação econômica dele está lá em cima, está tudo bem na vida dele. Aparentemente está tudo bem. De repente, do nada, parece um vento, parece um diagnóstico do médico, parece uma enfermidade, aí o dinheiro dele não dá para curar aquela enfermidade. É verdade. Então, irmãos, não pare, né? Avançar sempre, recuar jamais. Que você venha receber essa palavra, né? Estamos chegando ao final já dessa live. Que essa palavra venha brotar no teu coração. Todos que entraram aí, que esteve conosco, eu peço, né? Entra aí, deixa um joinha, compartilha aí, né? Em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos estar orando neste momento, colocando pedido de oração, pessoas que pediram oração, né? Nós vamos estar orando neste momento e com certeza o Senhor nessa noite vai estar resolvendo os seus problemas. Amém? Você pode iniciar, filho, depois eu termino, vou fazer 2 orações. Amém. Vamos orar então nessa noite. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, em Tua presença, Senhor, eu venho, Senhor Deus, te render graças, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, aos corações dos Teus filhos, Pai, a qual meu Pai ficaram, meu Pai, até esse exato momento, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Eu creio, meu Pai, nós cremos, Senhor, que grande é o mover, meu Pai, que grande é a providência que o Senhor está, meu Pai, a fazer, meu Pai, em cada lar aí representado, em cada vida que se encontra com dificuldade, em cada vida que se encontra enfermo, mas Pai, em cada vida que se encontra agora neste momento triste, desanimado, pensando em parar, pensando, Pai, em largar tudo. Eu creio, Pai, que nesta noite o Senhor está segurando nas mãos de cada um e renovando as forças, fortalecendo, dando ânimo, dando graça. Pai, eu creio que o Senhor está acrescentando a fé nos corações, meu Pai, dos Teus filhos. Eu creio, Pai, que o Senhor, Pai, está acrescentando a perseverança, a insistência, Senhor, de avançar, Senhor, meu Pai, sem recuar, meu Pai, nessas vidas. Senhor, nesta noite eu entrego nas Tuas mãos, certa, Pai, da vitória, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, ainda estamos na Tua presença, ó Pai, te louvando, porque Tu és Deus sobre a nossa vida. Tu és Senhor, Pai, sobre a nossa casa. Aleluia. Tu és Senhor sobre a nossa família. Te exaltamos acima de tudo, porque entendemos, ó Pai, que não existe nada que o Senhor não possa resolver. A Tua palavra diz, ó Pai, no livro do profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E operando eu, quem possa, né, impedirá? Quem pode impedir? Senhor, nada pode impedir o Teu agir. Nada pode impedir o Seu trabalhar. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos, ou aquilo que pensamos, ou aquilo que pedimos, ó Pai. Senhor, nesta hora, quantas pessoas precisam, Senhor, de um milagre, precisa de uma transformação, precisa, meu Pai, de uma porta aberta, precisa de uma solução dentro da tua casa, uma solução dentro do teu armário, uma solução dentro do teu guarda-roupa, uma solução na tua saúde, a solução na vida do teu filho. Pai, eu oro por esta família, Pai. Deus, toma esta família nas tuas mãos. Cuida, Senhor.
Que essa família venha estar aos teus cuidados. Que o Senhor esteja abençoando, resolvendo, meu Pai, problemas, curando enfermidade, curando, Senhor, o câncer, o vírus do HIV. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, cessa essa tempestade, cessa esse vento. Para agora, meu Pai, essa tempestade. Dá uma ordem agora, Pai, no nome de Jesus, que esse vento venha cessar. Deus, a tua palavra diz que o centurião disse assim: não precisa o Senhor entrar na minha casa, mas basta uma palavra. Nós cremos, ó Pai, que esse é o dia. Deus, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que ficaram conosco, aqueles que entraram na live, que curtiram, ó Pai, aqueles que vão compartilhar, aqueles que estão ouvindo. Senhor, abençoa com toda sorte de bênção. Pai, toma a igreja do Senhor, espalhada na face desta terra. Pai, toma a nossa nação. Nós entregamos, ó Pai, o Brasil nas tuas mãos. Nós entregamos o presidente dessa nação. Nós entregamos esse homem, ó Pai, que o Senhor abençoa. Pai, nós entregamos o estado do Rio nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, salva. Nós entregamos a nossa querida cidade de Macaé nas tuas mãos. Pai, que seja abençoada essa cidade. Deus, entregamos as autoridades civil, militar, as autoridades eclesiásticas, Senhor. Toma em tuas mãos, Pai. Nesta hora, todos sejam abençoados. Toma os pastores nas tuas mãos. Toma os obreiros e missionários da tua casa. Os apóstolos, os bispos, os presbíteros, diáconos. Deus, toma todos nas tuas mãos. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Muito obrigado até pela sua credibilidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Tchau. A paz do Senhor Jesus. Amém.